Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Já vou ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Marcos 10, 46. Vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eis aqui o teu servo, Senhor, aqui no estúdio, para ministrar a sua bendita e poderosa palavra. Fala conosco nesta tarde, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esta palavra, o texto que nós lemos, é um texto muito conhecido, uma mensagem muito pregada em várias igrejas na face da terra. Nós lemos que Jesus e os seus discípulos se dirigiram para Jericó, ou seja, foram para Jericó. E quando ele estava saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Observe que uma multidão já é muita coisa, mas o texto diz que era uma numerosa multidão. Era muita gente, muita confluência de pessoas estavam seguindo Jesus. E Bartimeu, que era cego e também mendigo, e o texto nos dá muitos argumentos acerca deste homem. O texto nos faz entender e saber que Bartimeu era cego, era mendigo e estava sentado à beira do caminho. Vamos parar para analisar o nome Bartimeu. O nome Bartimeu não é um nome próprio. Bar é um prefixo que significa filho. Bartimeu significa filho de Timeu. Então Bartimeu não é um nome próprio. E está escrito que ele estava assentado à beira do caminho. Se nós meditarmos um pouco, se nós pararmos para ler a palavra de Deus e estudar, examinar, vamos entender que a beira do caminho é onde se encontra mais sujeira, mais resquício de lixo, de sujeira. Se você andar na rua desta cidade e você olhar na beira da rua, aonde está o meio-fio, você vai ver que ali é o lugar onde tem mais acúmulo de sujeira. Então Bartimeu estava na beira do caminho, estava sentado no lugar aonde estava sujo.
E por causa desta cegueira, esse homem tinha que mendigar, tinha que pedir esmolas. Dobre a sua atenção para você entender esta palavra nessa tarde. Mas ele era cego, só que ele ouvia. Ele era cego, mas ele tinha audição. Ele ouvia. Ele ouviu falar que quem estava passando por ali era Jesus, o Nazareno. E Bartimeu, só para você entender, para você ter um conhecimento bem amplo desta palavra, Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu não era cego de nascença, diferente do cego que está escrito em João capítulo 9, aquele cego de nascença. Bartimeu não nasceu cego. Segundo a história, segundo os historiadores, o pai de Bartimeu, que era Timeu, se rebeliou contra o Império Romano, porque naquele tempo os romanos governavam a nação de Israel e também Judá, que era o reino sul, e a capital era Jerusalém. Os romanos dominavam tanto a Galileia como a Judéia e também Samaria. E Timeu se rebelou contra o Império Romano. Ele se levantou contra o Império. E segundo a história, segundo os historiadores, se você quiser pesquisar aí no seu celular, na internet, você vai ter esse conhecimento. Timeu se rebelou contra os romanos e o que aconteceu? Os romanos mataram Timeu, que era pai de Bartimeu, e Bartimeu era criança, ainda era pequeno, e para quando ele crescesse, ele pegasse o exemplo do seu pai e se rebeliasse contra o império, o que eles fizeram? Eles pegaram Bartimeu e cegaram seus 2 olhos. Eles fizeram isso para que quando ele crescesse, ele não fizesse a mesma coisa. Então, por isso, Bartimeu era cego. Não está escrito na Bíblia, mas se você estudar, se você buscar o conhecimento, você irá alcançar mais e mais o conhecimento da palavra de Deus. Então, Bartimeu foi cegado, pegaram ele e cegaram seus 2 olhos. E por isso ele era cego. E segundo os historiadores, por sinal Eusébio de Cesareia, e também se você buscar outros historiadores, você irá ter esse conhecimento, você irá saber disso que eu estou falando aqui. Bartimeu tinha uma capa, e esta capa foi dada a ele pelo Império Romano. Esta capa dava autorização a ele para ir até fora da cidade e pedir esmolas. Por isso que ele estava na beira do caminho. Quando nós lemos aqui no versículo 46, está escrito: e saíam de Jericó. Então na saída, Bartimeu estava na saída, sentado à beira do caminho ali pedindo esmolas. Como ele era cego, ele não podia trabalhar. Ele dependia dos outros, por isso ele pedia esmolas. Por isso ele estava ali sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E a capa de Bartimeu foi dada pelo Império Romano. E esta capa era o símbolo de que verdadeiramente ele era inválido. Ele era cego e ele não podia trabalhar. Ele dependia da boa vontade alheia, ou seja, da boa vontade do próximo, de quem passava por ali, para lhe dar uma esmola para ele sobreviver. Então Bartimeu estava à beira do caminho, e quando ele ouviu que Jesus passava, mas ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Só que o que me chama a atenção nesta palavra, eu já preguei essa mensagem lá na igreja, é uma mensagem muito maravilhosa, é uma das mensagens que eu acho mais bonita de toda a Bíblia Sagrada, porque este homem que estava numa situação tão caótica, tão crítica, este homem estava cego, estava ali mendigando na beira do caminho, sujo.
ele ouviu que Jesus passava e ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que ele ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, mas ele começou a gritar: Filho de Davi. Isso é o que me chama a atenção nessa mensagem. Bartimeu reconheceu Jesus como o Cristo, como o Messias. Bartimeu enxergou o que ninguém antes havia enxergado. Mesmo ele sendo cego, ele enxergou o que ninguém havia enxergado. Você pode estar se perguntando: o que, pregador? O que, irmão Miqueias? Ele reconheceu Jesus como o Messias, que o profeta Isaías antes falou. Antes o profeta havia profetizado sobre Jesus, sobre o Messias. E ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está escrito que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Quando nós lemos esta parte aqui, enquanto ele estava clamando e muitos o repreendiam para que ele se calasse, o nosso coração se entristece, porque uma pessoa que estava precisando receber a cura, o milagre, estava se esforçando, e os outros que já tinham recebido a bênção, que já tinham recebido o milagre, a cura, não queriam que ele recebesse a cura, estavam pedindo, estavam falando: cala-te, ele não vai te ouvir, para de clamar, para de gritar, ele não vai te ouvir. É isso que dói no nosso coração. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos clamando para Deus nos responder e nos atender, para Ele nos entregar o que nós precisamos. E muitas pessoas não gostam, estão inquietas. Muitas vezes até olham para nós com um olhar terrível, com um olhar como se pudesse calar a nossa boca. Mas mesmo assim aquele cego não parou de clamar, não parou de gritar. Deixa eu aplicar essa mensagem na tua vida agora, pois eu creio que Deus irá falar com você. Deus já está falando com você. Eu não sei se você está na presença de Deus ou se você está no mundo. Eu não sei se você está forte, se você está fraco, mas eu creio que o Senhor vai te dar força. E se muitos estavam criticando você, você que prega, você que faz algo para Deus, você que prega a palavra, e muitas vezes te criticam, falam mal de você, falam da sua pregação, falam de como você se expressa na presença de Deus, de como você canta, diz que você não tem uma voz bonita, que você não canta bem, que você não prega bem, que você não tem conhecimento, que você não sabe pregar a palavra. Não te preocupa com isso, não pare de pregar, não pare de clamar, não pare de adorar, não dê ouvido às pessoas que te criticam, que querem ver você calado. Não, continue clamando, continue pregando, continue adorando, continue orando, porque você está fazendo isso não é para os homens, mas é para Deus. E ele continuava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu olho para o versículo 49, o meu coração se alegra, a minha alma se regozija, porque se nós ler o Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, que Marcos escreveu, que Lucas escreveu e também o que João escreveu, você vai entender que nada parou Jesus. Os fariseus não pararam Jesus, os saduceus não pararam Jesus, a fome não parou Jesus, a sede não parou Jesus, o cansaço não parou Jesus, os soldados não pararam Jesus, Pilatos não parou Jesus, a multidão que gritava pedindo para que crucificassem não parou Jesus. E um cego, um necessitado, um mendigo,
parou Jesus. Oh glória! Está escrito, e parou Jesus. Nem a morte parou Jesus, mas o clamor de um necessitado, isso parou. Quando Jesus ouviu aquele homem clamando, Jesus olhou para trás. Quando ele ouviu que Bartimeu estava clamando, filho de Davi, eu posso aqui conjecturar que Jesus pensou naquele mesmo instante, alguém descobriu a minha verdadeira identidade. Porque ele clamava filho de Davi, ou seja, Bartimeu reconheceu Jesus como o Messias, que veio para buscar os que estavam cativos e oprimidos, que estavam nas garras de Satanás, que estavam no domínio das trevas, as ovelhas perdidas de Israel. Ele reconheceu Jesus como da linhagem real, da linhagem de Davi. Então Jesus olhou para trás e disse, chamai-o. E eu tenho certeza que aquelas mesmas pessoas que estavam mandando Bartimeu se calar, foram essas mesmas pessoas que Jesus mandou irem até Bartimeu e pedir para ele se levantar, porque Jesus o estava chamando. E essas pessoas disseram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As mesmas pessoas que estavam criticando o teu ministério, criticando você, criticando o teu modo de adorar, o teu modo de dar lugar na presença de Deus, criticando a maneira como Deus te usa, como você prega, como você adora, como você canta, esses mesmos vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Esses mesmos que vão ter que reconhecer que Deus te usa, que Deus é com você, que você foi escolhido por Deus, assim como aquelas pessoas que estavam mandando Bartimeu se calar, que estavam dizendo, para de gritar, ele não vai te ouvir. Estas pessoas vão chegar até você e vão dizer, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e Deus é na sua vida. Aleluia! E Bartimeu lançando de si a sua capa. Agora Bartimeu abre mão da sua capa, daquilo que ele mais precisava, que ele mais dependia, que era a capa que protegia ele, que muitas vezes lhe proporcionou aconchego, segurança nas noites frias. Ele se cobria com aquela capa e ele estava ali livre do frio, e agora ele abre mão da sua capa, que muito tempo ele havia usado aquela capa, agora ele pega e joga, e lança ela fora, e ele se levanta, e vai ter com Jesus. E Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse a Jesus, mestre. Ele reconheceu que Jesus era mestre, que eu torne a ver. Aqui nós entendemos que Bartimeu não nasceu cego, porque ele disse, Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero tornar a enxergar. Um dia eu enxerguei, mas os homens me pegaram e cegaram os meus olhos, mas eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não recebeu apenas a visão física, mas ele também recebeu a visão espiritual, porque além de receber o milagre, a cura, ele foi salvo, porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Eu quero que você entenda nessa tarde, que quando Jesus te curar, quando você receber o milagre das mãos de Deus, não receba apenas o milagre, não seja ingrato. Muitas pessoas só procuram milagre, só querem receber o milagre de Jesus, mas não querem a Jesus. Só querem a cura, mas não querem aquele que cura. Só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Faça como Bartimeu fez. Ele recebeu o milagre, ele tornou a ver, mas está escrito no último versículo que nós lemos, que ele seguia Jesus pelo caminho. Então nós não
devemos apenas receber o milagre, mas quando você receber o milagre, continue na presença de Deus, continue na casa de Deus, continue buscando, participando dos cultos, para você adorar ao Senhor e ser grato a Ele por aquilo que Ele fez na sua vida. Oh glória! Porque tem muitas pessoas, irmãos, ouvintes, que quando recebem a cura, eles nunca mais voltam na igreja, nunca mais voltam na casa de Deus para testemunhar, para testificar do que Deus fez na vida dele. Mas eu quero te dizer nesta tarde, pegue o exemplo de Bartimeu. Quando Jesus operar um milagre na sua vida, quando Ele abrir a porta para você, quando Ele te levantar como pregador, como missionário, não esqueça daquilo que Ele fez. Continue seguindo a Ele, continue buscando a Ele, continue firme na presença dEle. Não abra mão de Jesus por nada. Siga a Jesus pelo caminho, porque não basta apenas nós aceitar Jesus como nosso Salvador e nunca mais pisar na igreja, não vai adiantar de nada. Tem que aceitar e tem que seguir Jesus. Siga Ele pelo caminho, porque isso irá valer a pena, porque você irá receber a bênção de Deus. Que Deus abençoe, fique com esta palavra e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração.